Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, então é com bastante alegria que nós retomamos aqui o estudo do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10, No Bosque das Águas. E antes de começar, nós vamos lembrar algumas coisas, né? A colônia Nosso Lar está localizada na terceira esfera umbralina, que é a faixa 4 desse desenho de Ergurina Cunha, que retrata as esferas espirituais do campo magnético da Terra. A faixa 1 está entrelaçada com a crosta terrestre, a 2, a 3 e a 4 são as 3 primeiras esferas umbralinas, a 5, a 6 e a 7 são as 3 esferas superiores, e nosso lar está então no umbral sutil. É a última esfera umbralina, mas é umbral ainda. Já da quarta para a quinta esfera há um grande salto vibratório, né? A gente falou tudo isso no começo do estudo. E nosso lar é uma colônia de transição. Ela não é ainda uma colônia considerada uma morada definitiva para o espírito. E depois de passar um tempo lá, então os espíritos ou reencarnam ou ascendem para as esferas superiores. No capítulo passado, nós aprendemos que os espíritos também comem, foi o Roberto que fez aqui para a gente. Afinal, espíritos somos nós em outra dimensão. E lá nós possuímos um corpo mais fluídico, né, do que o corpo físico, que é o perispírito, mas que não deixa de ser um corpo. E esse corpo sofre desgastes, sofre também o esgotamento de energias, e até adoece. Então, por isso, a pessoa precisa comer para repor essas energias, né? Precisa ingerir a alimentação necessária para a manutenção das forças vitais do corpo. E tudo isso, tudo que acontece no mundo espiritual impacta na alimentação, né? O alimento que o corpo espiritual precisa não é idêntico ao alimento do mundo material, mas é um alimento comum à dimensão do mundo espiritual onde o espírito se encontra, né? Numa esfera mais evoluída, os espíritos podem se alimentar só de luz solar, né? Eles conseguem criar estruturas mentais unicamente de hábitos saudáveis, e a alimentação deixa de ser um canal, vamos dizer assim, de compensação, de prazer. Nas esferas mais próximas do mundo físico, que é provavelmente para onde iremos, né, a alimentação é mais densa, porque a nossa estrutura mental ela ainda é viciada e precisa que a gente coloque algo na boca para mastigar, para beber, né? E nos capítulos passados, nós vimos que André Luiz, quando ele estava no hospital lá em Nosso Lar, ele tomava sopa, comia frutos, né? Bebia suco, tomava água com fluidos. E no capítulo 10, que nós vamos estudar hoje, nós vamos, de alguma forma, retomar essa questão do sustento do corpo espiritual, porque nós vamos abordar a importância da água. Então, o que nós veremos, né? André Luiz, ele viaja 40 minutos de ônibus dentro do nosso lar e chega ao Bosque das Águas. E além, então, de a gente abordar essa questão da água, né? Ele vai nos revelar a existência do Rio Azul, e como é feito o tratamento de água na colônia. E também ele vem nos revelar que a água fluidificada, que é muito comum nos centros espíritas, também é utilizada lá. Então vamos lá. André Luiz, ele estava interessado em saber como os habitantes de Nosso Lar se alimentavam. Então Lísias o convidou a conhecer o reservatório de água da colônia que ficava no Bosque das Águas. O Lísias, ele é um enfermeiro que participou ativamente da recuperação de André Luiz quando ele estava lá no hospital, desde que ele chegou na colônia, e com quem ele construiu
uma relação muito fraterna. E para se deslocarem para lá, ou seja, para sair do hospital onde André Luiz estava internado e chegar no Bosque das Águas, onde ficava esse reservatório de água, eles utilizaram um aeróbus, que é uma espécie de ônibus que se deslocava suspenso no ar. E a gente sempre fala que nosso lar é uma cidade, né? E como as nossas cidades têm transporte coletivo, eles esperam a chegada do aeróbus num ponto de transporte coletivo, num ponto de ônibus, por exemplo. E por que eles precisam de veículos de transporte? Porque somente nas esferas mais sublimes que o espírito consegue interagir com matérias mais sutis e consegue volitar, né? Volitar seria parecido com flutuar. Então, eles alcançam qualquer região pela simples vontade, né? E nosso lar é uma esfera muito próxima à Terra. A matéria ainda é muito densa, né? Apesar de ser mais sutil do que a dimensão física. E a maioria dos espíritos que vão para lá não tem ainda um grau de evolução, de espiritualização suficiente para poder volitar. Então, apenas os mais evoluídos que estão ali conseguem fazer isso. Então, por isso que existem meios de transporte. E conhecer o aeróbus, né, que era um ônibus moderno, que se movimentava rapidamente, a uma distância de 5 metros do solo, causou um grande espanto em André Luiz. E a gente precisa lembrar aqui que André Luiz ele desencarnou por volta de 1930. E naquela época, o ônibus, o transporte coletivo aqui na Terra ainda era muito rudimentar. Então, vocês imaginam a surpresa dele ao conhecer o aeróbus, né? Hoje nós temos aqui no planeta, né, em alguns países, o maglev. E não chega a ser um ônibus que voa, mas é um trem que em alguns aspectos se assemelha a essa tecnologia do aeróbus, né? Porque ele não tem aquelas rodas de aço convencionais, ele se desloca flutuando, né? É por levitação magnética, por isso que é maglev. Ele flutua cerca de 10 centímetros dos trilhos, então ele não gera atrito. E ele atinge velocidade a partir de 650 quilômetros. E existem aí até projetos para grandes velocidades. E André Luiz nos fala que o aeróbus era muito veloz. Ele explica que ele se locomovia tão rapidamente que ele nem conseguia observar pela janela os detalhes das construções. Ele não conseguia ver a paisagem de tão rápido. Então, a cada 3 quilômetros tinha uma parada. Mas mesmo assim era um deslocamento muito rápido, porque não tinha trânsito, né? Ele se deslocava pelo ar. E eles viajaram por 40 minutos, então vocês imaginem o tamanho da colônia que é nosso lar. E aí eles chegaram no Bosque das Águas, e André Luiz passa então a narrar as características do local. Então ele fala em floração maravilhosa, vento fresco, inebriante perfume, prodígio de cores e luzes, grama viçosa, azulíneas flores, um rio de grandes proporções, com corrente tranquila, cristalina e com reflexos do firmamento. Então o rio refletia o céu, por isso que se chamava Rio Azul. Estradas largas e árvores frondosas. Então vocês vejam que a vida depois do túmulo prossegue exuberante. Quem está em nosso lar está pisando num chão e olhando para um céu. Se está dia, está sol, se está noite, está escuro, tem lua, né? Enquanto a gente tiver ainda a ideia de que o mundo espiritual é algo abstrato, a gente não vai entender a coleção André Luiz, a gente não vai entender tudo o que está escrito na doutrina espírita. A gente precisa entender que Deus criou o espírito e a matéria. A matéria é instrumento do espírito. Então, no mundo espiritual, a composição da matéria se altera, a dimensionalidade
e as características dela se alteram, mas a matéria continua sendo instrumento do espírito, ou seja, o plano de vida se altera, mas o espírito está interagindo com a matéria. Então, Lísias disse que ali era um dos lugares mais bonitos de nosso lar e que era comum casais e namorados irem passear naquele local e até programarem planos para a vida física. Olha que interessante, né? O pessoal vai lá para namorar, vai lá nesse bosque, em volta do rio. Muitos estão fazendo planos para reencarnar e assumir o compromisso do matrimônio na Terra. Muitos são casados, mesmo na espiritualidade. Então a gente percebe que o namoro não começa aqui, começa lá, né? Então a sociedade daqui, ela é um reflexo do que se dá na espiritualidade, até mesmo no que se refere aos relacionamentos afetivos, né? Seja entre pessoas que não se conhecem aqui na Terra, se encontram lá e iniciam um relacionamento lá, e pode até acontecer de reencarnar e continuar esse amor aqui, seja entre pessoas que viveram juntas aqui e retomam esse relacionamento lá, seja entre pessoas que se conhecem lá. A gente precisa levar em conta que não há possibilidade de convivência de um casal, né? Estando um na espiritualidade e o outro no plano físico, né? Então é natural que aquele que chega primeiro no plano espiritual, ele queira reencontrar um novo parceiro. Isso vai depender do que nós levamos conosco, o que nós pensamos, os nossos gostos, né? O espírito, ele não deixa de ser quem é só porque ele está fora do corpo. Se o nosso pensamento é contínuo, os nossos sentimentos nos seguem onde nós estivermos. Então, aqueles que desejam namoro e casamento aqui, eles vão permanecer querendo namoro e casamento lá. Havendo afinidade, equilíbrio psíquico e moral, esses espíritos eles vão ter a oportunidade de construir relações afetivas, né? É natural que desencarnando, eles queiram aí vivenciar com parceiros dificuldades e alegrias da vida que existem também na espiritualidade. Mas nós não estamos falando aqui, nós estamos falando aqui de casamento como união de valores, de sintonia, de respeito, de carinho, de dedicação. Não se trata de união de corpos. Nós estamos falando aqui de uma união em que nós não precisamos mais do toque físico, nós precisamos do toque de almas, né? Já um espírito inferior, que está numa faixa mais densa, não lá em nosso lar, ele age completamente diferente, né? Esse sim vai procurar o prazer que ele tinha no corpo físico, mas para alcançar essa sensação, ele vai precisar do fluido vital de um encarnado que mantenha afinidade com ele. Mas nós não devemos romantizar essa questão de relacionamentos entre casais no mundo espiritual. Nós devemos entender que eles ocorrem numa perspectiva de que ninguém é de ninguém, né? E lá é feito um planejamento espiritual para a nossa reencarnação, visando aquilo que é necessário para o crescimento do nosso espírito, né? O que inclui a nossa vida conjugal na matéria também. Mas o importante é saber que todos nós estamos num processo de aquisição de conhecimentos, né? E espírito não tem sexo. Então, é comum que aqui em nosso grau evolutivo, o espírito ele expresse determinado gênero por diversas reencarnações e ao desencarnar, ele vai se expressar naquele gênero até por um reflexo de condicionamento da sua mente. Mas com o passar das encarnações e o grau evolutivo do espírito, isso pode mudar. Então, numa encarnação, eu posso ser uma mulher casada com um determinado homem, na próxima eu posso ser um homem casado com determinada mulher. Porque essa troca de experiências ela é educativa e fundamental para o nosso crescimento. E quem ama verdadeiramente vai ficar feliz de retornar à espiritualidade e ver que a outra pessoa, que foi seu companheiro ou companheira aqui na Terra, ele construiu um novo relacionamento baseado no amor, no respeito
que está sendo útil para apoiar essa pessoa nas novas conquistas dela a caminho da luz. E o contrário também é verdadeiro, né? Quem está lá deve ficar feliz em saber que o companheiro prosseguiu a sua vida com alguém aqui. Mas tudo isso faz parte de um aprendizado. Então Lísias apontou para um edifício de enormes proporções e explicou que ali a água do Rio Azul, que já é límpida e cristalina, nós falamos lá no começo, ela entra naquele edifício, fica em reservatórios e lá são acrescentados elementos benéficos nessa água. E só então a água é distribuída aos ministérios para abastecer toda a colônia. Nós vimos aqui que existem 72 ministérios em nosso lar. E depois de usada, essa água volta para o rio. Mas não é água suja, né? É água tratada, ela carrega as boas energias dos moradores da colônia. E o rio vai para onde? O rio vai seguir seu curso lá na esfera onde está André Luiz. Vai passar por outras colônias, outras cidades e vai desaguar no oceano. E oceano? O oceano de lá daquela realidade. E ele ressaltou que a água ali possui outra densidade, é mais fluida. Claro, né? Porque em nosso lar a matéria está em outra dimensão, como a gente vem explicando aqui. Ele disse também que o Ministério da União Divina, que é o mais evoluído da colônia, encarregado da conexão com as esferas superiores, é o que cuida da água, cuida da distribuição da água também. E André Luiz estranhou como entidades tão purificadas tomavam conta de um serviço tão comum, né? A gente viu aqui que esse ministério tem os espíritos de moral mais elevada. Então, Lísias explicou. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Ele disse também que os ministros da União Divina, que são os mais evoluídos da colônia, realizam os tratamentos iniciais na água justamente para magnetizá-la. Então, como eles fazem isso? Por meio das suas vibrações mentais. Então, eles se reúnem, oram, a fim de que essas vibrações sejam absorvidas pelo Rio Azul. O Rio Azul entra no edifício. Lá estão os ministros, com o pensamento, com as suas vibrações, essa água absorve esses elementos. E tudo isso antes da água entrar na cidade, antes dela ser distribuída. Então, o tratamento de água lá, ele não é feito assim pela simples manipulação de elementos químicos, como é aqui no plano físico, É necessário um padrão de espiritualidade compatível com essa tarefa, porque é uma tarefa muito importante. Para poder magnetizar a água, é preciso que se tenha virtudes, conquistas no âmbito moral, uma mente voltada para o bem viver em sintonia com o Evangelho. Enfim, é um conjunto de pré-requisitos de plenitude que são encontrados apenas nos ministros da União Divina. Então, quando o rio penetra em nosso lar, ele já vai seguindo com as características vibratórias desses espíritos mais puros. E quando a água é distribuída, ela está carregada, seria ali, vamos dizer, de princípios solares, de elementos benéficos que nós desconhecemos. E ela chega ao complexo hospitalar e nas residências já magnetizada. E essa água serve então de alimento e de remédio. De alimento, a gente viu aqui na semana passada a explicação do Roberto, que houve um esforço do governador para tornar a alimentação de nosso lar mais sutil, menos densa, Houve até uma revolta de alguns setores que aboliram a carne. Então, existem espíritos lá que já conseguem só se alimentar de água, Ou utilizar essa água para outras formas de alimentação. E também de remédio. Porque chegam lá muitos espíritos que são socorridos, eles chegam em desequilíbrio e eles permanecem em tratamento. A gente viu o caso do André Luiz. E além disso, a água magnetizada ela contribui para os habitantes de uma forma geral
porque eles convivem ali num clima também muito harmônico de convivência. A água colabora para isso. E a gente sabe que a manipulação de fluidos, né, ela é o eixo central da doutrina espírita. Nós sabemos que existe um elemento primordial no universo, que é o fluido cósmico, que dá origem a todas as composições materiais desta dimensão e de outras dimensões. E com o pensamento, nós somos capazes de transformar o fluido cósmico em fluido magnético ou fluido vital, né? Cada um de nós tem o fluido magnético próprio. E essa manipulação não depende da nossa vontade, ela é baseada nas leis de atração e de repulsão. Então, os fluidos unem-se em razão da semelhança da sua natureza. E assim nós temos os fluidos salutares e os fluidos maléficos. Os espíritos, eles também produzem fluidos a partir da manipulação do fluido cósmico. Então, eles têm capacidade, os espíritos mais evoluídos, de mobilizar, agregar, despertar, fazer combinações de fluidos, cirurgias espirituais, né? Sem que a gente tome conhecimento desse mecanismo. É o nível evolutivo do espírito que determina o maior ou menor grau de aproveitamento dessa capacidade co-criadora, né, para o bem. É assim que as inteligências superiores plasmam mundos iluminados e que as inferiores plasmam os lugares trevosos. Por isso que nós falamos aqui nos estudos passados que o umbral é formado pela emanação mental das criaturas que lá se encontram, né? Em razão do nosso estágio de evolução, ou nós vamos formar planos de existência com as nossas vibrações, que são as regiões umbralinas, ou que são as regiões abismais, ou que são as colônias espirituais, né? Tudo isso é a manipulação do fluido e o resultado das nossas vibrações. E o passe no centro espírita, ele também é uma manipulação de fluidos, ele é a combinação dos fluidos humanos com os fluidos magnéticos e o fluido dos espíritos. Então, ambos são transformações do fluido cósmico. Mas existe também a ação do pensamento sobre a água, como nós vimos em nosso lar. É a água magnetizada pelos espíritos. É essa água que nós recebemos nas casas espíritas e que nós obtemos também durante o Evangelho no Lar, que nós chamamos de água fluidificada. E por que os benfeitores espirituais utilizam a água para derramar os seus fluidos magnetizados e transmitirem a nós? Porque a água é um corpo muito receptivo, é um ótimo condutor de energia e é facilmente absorvida pelo nosso organismo. Então a água ela tem a propriedade de reter fluidos espirituais e, quando ingerida, ela transmite esses fluidos ao organismo e é muito eficiente no tratamento de doenças, né? Por isso que a gente fala de quarta-feira, a gente fala para os nossos pacientes trazer a garrafinha. É essa água também que vocês trazem. Então, assim, existem aquelas doenças que podem ser eliminadas, existem aquelas doenças que não se pode regredir porque elas são resgates, mas mesmo assim a água vai ajudar na ação medicamentosa. Então a gente percebe que com pensamentos elevados e boas intenções é possível manipular os fluidos de uma maneira positiva e o contrário também é verdadeiro. E existem várias formas de a gente comprovar isso. Tem um pesquisador japonês que se chama Masaru Emoto, muito conhecido. Ele realizou a seguinte experiência: ele expôs partículas de água a determinados sons e sentimentos, congelou e fotografou. E como nós podemos ver em algumas das imagens que ele coletou, percebe-se que tendências positivas produziram cristais de águas mais bonitos, simétricos e elegantes, né? Amor, obrigado, apoio. Então, eram palavras ou música, frases, né? E pessoas ou gravações do ambiente ali em contato com a água, ele fotografou. Então, vocês vejam a perfeição dos cristais. Quando expostos a coisas negativas, os cristais mal conseguiam se formar.
Então, em outras palavras, o pensamento tem influência sobre a água e afeta a sua estrutura molecular. Ao final, Lísias ressaltou que aqui no mundo físico a água também é muito importante, que o homem deveria estar mais atento às suas propriedades. E por que Lísias está nos dando esse alerta? Porque a água absorve as características mentais. Então, é importante a gente observar algumas situações, né? Quando há muita briga em casa, nós devemos tomar cuidado com a água que nós vamos ingerir, porque ela vai absorver essas energias todas e não vai acarretar um bom resultado para aqueles que vivem no local e ingerem aquela água. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Por outro lado, quando a gente toma banho, a água do banho absorve as nossas aflições, nossas tristezas, lava a nossa casa mental. E aí nós temos aquela sensação relaxante, né? Nós podemos, inclusive, mentalizar isso durante o banho e nós vamos nos sentir ainda mais revigorados. E também tem aquela situação, né, que a gente às vezes nem precisa entrar, mas só de olhar para o mar, só de olhar para um rio limpo, aquilo nos traz aquela sensação de paz, né? Nos energiza. E existem outros exemplos também de como a água nos beneficia, né? Aquela pessoa que se assusta com alguma situação difícil, é comum alguém falar, né? Dá um copo d'água para ela se acalmar, não é isso? Quando a gente faz o evangelho no lar, embora a gente não esteja vendo, os amigos espirituais estão magnetizando a água, colocando essências, tratando, como aqui no centro também é um recurso da bondade divina. Agora, se a gente imaginar os rios poluídos, destruídos, aí a gente vai perceber que eles são um reflexo da nossa pobreza intelectual e moral, né? Porque mostra o nosso nível evolutivo, infelizmente, né? Imagina o rio Tietê, que passa em São Paulo, se ele fosse bem tratado, cuidado, bonito, limpo, cristalino, servindo de turismo e sendo utilizado pela própria sociedade, né? Ou o Ribeirão Quilombo, que passa aqui em Americana, né? Principalmente nessa época de seca que nós estamos vivendo, que há risco de racionamento de água, um risco real de racionamento de água, a gente pode até vir a passar sede e temos esses rios enormes cruzando a cidade sem que nós possamos usufruir da água. Então, olha o atestado da nossa incapacidade como sociedade. E já partindo para o encerramento, muito nos chama a atenção a capacidade que os espíritos superiores têm de promover prodígios, vamos dizer assim, no bom sentido, né? E às vezes nós nos sentimos tão longe desse patamar intelectual, moral que eles alcançaram, que nós acabamos nos omitindo dessa tarefa do bem. E é claro que o estudo nos ajuda a servir melhor, mas na verdade é que mesmo não conhecendo nada de magnetismo, se nós tivermos um coração vibrando amor, fé e desinteresse, nós podemos ser utilizados pelos espíritos superiores para socorrer o próximo. E aí, na minha opinião, nos cabe lembrar dos apóstolos, né? Muitos pensam nas curas de Pedro, nas curas de Paulo, mas poucos se perguntam o quanto custou a eles chegar até lá, né? Quanto lhes custou purificar seus espíritos para que eles pudessem ser utilizados como instrumento do Criador e operar essas maravilhas. Mesmo que nós não tenhamos a grandeza deles, seremos sempre aproveitados dentro das nossas possibilidades, se o alto encontrar em nós compromisso em purificar o nosso espírito, em vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Todos nós temos condições de operar o infinito amor e a misericórdia de Deus. É isso que todos nós aqui buscamos com Jesus, que Ele cresça em nós e que sejamos assim como João Batista, né? Cada vez menores em nossas exigências e em nossas paixões, para que Jesus possa atuar em nós. Essa é a proposta. Então, que Ele nos abençoe nessa caminhada. Na semana que vem,
O estudo segue com o capítulo 11, Notícias do Plano, e será apresentado pelo Reinaldo. Muito obrigado e vamos para a segunda parte. Olha só quanta informação boa para nós. Então, falou-se ali de transporte e conforme a nossa evolução, nós vamos desenvolvendo. Aí vamos lembrar de Jesus. Onde estiver seu pensamento, está seu tesouro. O nosso pensamento tem uma força tão grande que quando nós pensamos, nós nos transportamos em espírito. Por isso que nós temos problemas depressivos, por isso que às vezes a gente encana com alguma coisa e não consegue desligar o pensamento, porque quem pensa é o espírito. O corpo é só um acessório que nós estamos usando na Terra. Então a nossa ligação ela é toda mental, ela é toda espiritual, ela é toda de pensamento. Por isso que tem muita interferência espiritual. Muitas vezes a pessoa ele tem ódio da outra, e se a outra está numa faixa vibratória negativa, ela pega. Porque Jesus disse, semelhante atrai semelhante. Tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. Falou-se aqui também do alimento. Nós podemos viver sem muita coisa, mas não conseguimos viver sem a água, porque falou da água também. Aí nós vamos pegar um livro muito interessante, do Espírito Miramês, chama Horizontes da Mente, onde ele vai trazer para nós ali o cuidado que os nossos anjos da guarda têm conosco em relação à água. E nós tivemos alguma experiência, tem o Roberto que participou comigo aqui, quando a gente participava no hospital aqui em Americana, muitos anos atrás, e uma vez eu sempre comento isso daí que foi muito interessante, porque o que os espíritos fazem? O espírito não precisa de comida, mas ele pega a essência. Então, muitas vezes, quando é feito um trabalho, um despacho, uma oferenda, os espíritos inferiores vão ficar ligados ali, naquela situação. Nós vamos ver num livro do André Luiz, na série que nós vamos estudar, que os espíritos vão ao matadouro para sugar a energia do sangue dos animais. Olha como que isso é muito sério. Então, a partir do momento que nós vamos desenvolvendo a nossa percepção espiritual, nós vamos modificando os nossos gostos. Muitas vezes, até em amigos, a gente vai mudando, porque muitas vezes nós não afinamos mais com determinada situação, com determinado assunto. Aquilo já não preenche mais o nosso íntimo. Nós mudamos a nossa faixa vibratória. Então tá aí, o veículo é o pensamento nosso, que é muito importante. Alimentação, nós vamos modificando de acordo com a nossa compreensão. O transporte, tudo isso, a água é importantíssima. Nós vamos ver num livro do André Luiz que eles colocam medicamento na água. Uma senhora que mora no sítio e ela não tem condição. E ela não poderia morrer naquele momento. Mas tem tantas histórias interessantes e nós já tivemos muita evidência. Quando eu citei o Roberto que citei o hospital, nós fizemos uma feijoada beneficente com o orfanato, onde a gente participava no orfanato. Lembra, Roberto? Tinha 137 crianças no orfanato. Nós fizemos essa festa nos veteranos, há muitos anos atrás. E os cozinheiros brigaram na hora de fazer a feijoada. Houve ali um desacordo, que dois começaram a beber, e era uma feijoada, tinha umas 300 pessoas, né, Roberto? Mais ou menos. E então, os espíritos inferiores sugavam a fumaça dos caldeirões onde estava fervendo os ingredientes. Olha para vocês. Então é aquilo. O ambiente nós é que fazemos. E quando a gente achar que a coisa está muito complicada, vamos lembrar de Jesus, vamos orar, vamos abaixar um pouco a bola. Gente, vamos conversar. Tem alguma coisa aqui que está alterada, que nós precisamos consertar. E as coisas dão tudo certo. Mas Deus nos abençoe, Jesus nos ampare. Muito obrigado pela presença. Está encerrada a reunião.